Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Talk Show da Estética no Mundo. É um prazer falar com vocês mais uma vez, né? O intuito do canal é sempre trazer novidades da estética mundial. E agora a gente tem um case, assim, muito mundial. A minha convidada de hoje, ela já vou apresentar. Ela já vem para Portugal várias vezes, ela tem uma carreira muito já bem quista no Brasil e já desde 2019, né, essa internacionalização da carreira. Vanessa Menezes, estética paliativa, está aqui comigo, veio do Brasil fazer formações. Que chique, né? Veio para o podcast. Cara, obrigado pelo convite, é muito bom estar com você. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Muitíssimo obrigada mesmo. A gente já trocou essas ideias, né? A gente já se conhece há alguns anos. Meu vizinho. Bauru, Botucatu, e agora a gente no continente europeu, no Porto, né, em Portugal. A vida dá uma mudada, né? Então, quem diria? Né? Eu moro em São Manuel, interior de São Paulo. São Manuel. São Manuel, do lado de Botucatu. Do lado de Botucatu, e você, Bauru, 60 quilômetros de casa, e a gente veio se reencontrar aqui em Portugal. É muito legal, cara. Incrível, né? E quando quando eu estava lá e a gente sempre se comunicava, tinha as palestras e tal, a gente já foi viajar uma vez junto e isso vai trazer grandes insights aqui. Mas deixa eu colocar um ponto de partida, tá? Muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir, né? O podcast está gravado, elas já te conhecem. Já te conhecem, mas elas têm dúvida. Elas às vezes entendem um pouco, outras entendem muito. Mas vamos colocar um marco zero. Eu gostaria que você falasse, você se apresentasse do seu jeito, tá? Vanessa é palestrante, formadora, palestrante internacional. Mas eu quero que você fale para o público e já nos conte um pouco do que é estética paliativa. Que eu acho que é um marco zero para a gente dar sequência aqui no nosso podcast. Bom, então vamos lá. Eu sou uma menina do interior. Já dá para perceber pelo sotaque. Interior de São Paulo. Apaixonada pela estética. Encantada por essa profissão que me trouxe mais dignidade de vida e inúmeras possibilidades, né? De crescimento, de amizade, de conhecer culturas. Enfim, tenho muita gratidão a essa profissão. Sou graduada em Estética e Cosmetologia Avançada pela Universidade Anhembi Morumbi. Depois eu fui escolhida pelos cuidados paliativos, com toda certeza, porque como pode uma esteticista parar em cuidados paliativos? Então, certamente eu fui escolhida, disse sim. E depois desse sim, eu fui fazer a minha especialização em cuidados paliativos no Instituto de Ensino Albert Einstein. Atualmente eu sou mestranda na Faculdade de Medicina de Botucatu, estou no programa de pesquisa clínica, idealizadora da estética paliativa e tenho um instituto que foi a primeira clínica de estética com abordagem em cuidados paliativos. Temos lá uma equipe multidisciplinar pronta para dar muito mais vida em todos os dias dos nossos pacientes. Eu tô arrepiado, cara. A gente já conversou no café da manhã, eu até me emocionei, lembra? Puxa, cara, eu tenho que segurar para não chorar porque é um negócio muito, bem específico mesmo, eu já me arrepiei todo. Você foi escolhida. Não escolheu. Não, eu não escolhi, porque quando eu comecei a me interessar por cuidados paliativos, na verdade eu me identifiquei. Quando eu ouvi falar de cuidado paliativo a primeira vez na vida, eu falei, meu Deus, era isso que eu estava buscando a minha vida inteira. Então eu quero saber mais, eu quero entender mais sobre essa abordagem, né, que pode salvar vidas, pode dar muito mais vida às pessoas. E eu comecei a atuar nos cuidados paliativos. Muitas esteticistas me perguntavam assim, que método que é esse? É para acne? É para celulite? Então realmente era algo muito novo na sociedade e principalmente no mercado da estética. Então eu fui a primeira esteticista a fazer a especialização em cuidados paliativos. Então com certeza eu fui escolhida, né? Porque nem eu entendi o que eu estava fazendo lá, especializando. A primeira esteticista do Brasil? A do mundo, né? Uau, que louco! Esteticista. Nós temos massoterapeutas. Sim, mas esteticista do mundo. Eu não sabia disso, que louco, cara.
Nós temos algumas massoterapeutas, como a Irene, que trabalhou numa unidade de cuidado paliativo quando iniciou com a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que trabalhava com massagens, né, com técnicas manuais. Ela, inclusive, tive a oportunidade de fazer um mini curso com ela, tal, online durante essa pandemia, mas esteticista, com essa nossa visão, abordagem e conduta, fui a primeira. Que legal, cara. Muito disso eu não sabia. Olha as novidades, cara. Novidades assim, conteúdo, novidade pra mim. A gente conversou tanto e dessa eu não sabia. Sim. Aí você me perguntou o que é estética paliativa. Antes de falar o que é estética paliativa, acho que vale a pena a gente trazer o que são cuidados paliativos. Porque cuidado paliativo é uma questão assim, quando parece que eu tô falando paliativo, parece que eu tô falando uma coisa meio que gambiarra, né? Paliativo, deixa eu fazer aqui algo paliativo. Algo que não seja o trivial. Isso. Como se eu estivesse pegando um outro caminho, talvez um atalho. Uma coisa mal feita de qualquer maneira, né? Parece paliativo. Deixa eu fazer aqui algo paliativo. Quando, na verdade, paliativo vem da palavra pallium, que significa manto que os cavaleiros usavam nas intempéries para ser protegido contra a tempestade e o frio. Uau! Se trata de uma abordagem multidisciplinar que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes e familiares que sofrem de qualquer doença ameaçadora à vida. Então, quando eu tô falando de cuidado paliativo, eu não tô falando de morte. Não estou falando de algo que é para quem está morrendo. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de vida, de como fazer aquele paciente viver o mais ativamente possível até o dia da sua morte. E diante desse princípio mais básico do que é cuidado paliativo, nasceu a estética paliativa, que é uma junção de várias práticas terapêuticas como massagem, drenagem, cosmetologia, eletroterapia, aromaterapia, que pode melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, podem prevenir sintomas e pode tratar vários outros sintomas dos nossos pacientes e dos familiares dos nossos pacientes, que tornam-se os nossos pacientes também. Diversos estudos mostram que a aromaterapia, a massagem, pode melhorar do paciente ansiedade, depressão, melhora a incidência do padrão respiratório, sono, tudo, melhora tudo do paciente. A drenagem linfática vai aumentar, vai melhorar a imunidade, vai diminuir o edema, vai melhorar a dor. A massagem pode diminuir até 50% na intensidade da dor dos nossos pacientes. Então, são técnicas com muito respaldo científico que podem com certeza melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Imagina só, quando eu tô falando de doenças ameaçadoras à vida. Quais doenças que ameaçam a continuidade de vida? Vamos pensar, câncer é uma doença crônica que ameaça a continuidade de vida do paciente? Sim. Então tem indicação de cuidado paliativo. Alzheimer é uma doença crônica que ameaça a continuidade de vida do paciente? Sim. Então tem indicação para cuidado paliativo. Esclerose lateral amiotrófica é uma doença crônica que ameaça a vida? Sim. Então tem indicação de cuidado paliativo. E quando deve ser inserido o cuidado paliativo na vida desse paciente? Desde o momento que ele é diagnosticado. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Imagina você com um ente querido, um amigo, com câncer, e esse paciente, esse teu amigo, essa pessoa que você ama, podendo receber desde o diagnóstico da doença esse cuidado integrativo. Não vai ser bom? Isso não tem preço, cara. Então, ele vai responder melhor ao tratamento, com menos efeito colateral, com mais qualidade de vida. Nós vamos otimizar os resultados que ele tem feito, que ele faz ali durante o seu tratamento. Nós vamos inibir vários efeitos colaterais e vamos cuidar dele de uma maneira holística, que é cuidar dele como um todo, né? Que é o mais incrível. E para fechar o que é cuidado paliativo, porque senão eu vou ficar aqui falando do que é cuidado paliativo por muito tempo. Tem uma mensagem que me impacta bastante. Para mim, Jesus, ele é o maior filósofo. Ele é o maior filósofo de todos.
E tem uma mensagem no texto sagrado que diz o seguinte, que havia uma mulher hemorrágica, que ela sofria dessa hemorragia há 12 anos, e ela vivia numa caverna, porque era considerada uma mulher impura, não podia viver em sociedade. Se ela cruzasse e tocasse em alguém, ela seria apedrejada até a morte. Ela ouviu dizer que um homem chamado Jesus passaria pela sua cidade. Ela, movida por uma fé, não quis saber de ficar ali ainda naquela caverna. Ela saiu de lá e falou assim, eu vou até esse homem, se me apedrejarem Não até importa. a morte, não importa. Eu vou até esse homem. E Jesus estava cercado de uma multidão, sabe? De uma multidão, muita gente em volta de Jesus. E essa mulher cruzou aquela multidão e ela tocou aonde? Na orla do pallium de Jesus. Pallium significa manto. Ela tocou no manto de Jesus. No pallium de Jesus. E quando aquela mulher tocou, Jesus falou assim, ei, para tudo, porque alguém me tocou. E aí disseram para ele, mas Jesus, muitas pessoas te tocaram, né? Existe uma multidão aqui em volta do Senhor. E ele falou assim, não, mas alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Essa pessoa que está nos ouvindo, quando você é movido pela dor de alguém, de você sai virtude. Você é incapaz de passar diante de um sofrimento sem fazer nada por ele. Isso é cuidado paliativo. Compaixão, isso é compaixão. Quando a dor de alguém te move, né? A gente fala muito em empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Não, é impossível. Empatia é sentir com o outro. E isso não é o suficiente para transformar vidas. Eu tenho que ter além disso. Eu tenho que ter compaixão. Eu tenho que ser movido por aquela dor, a ponto de mim sair virtude. Isso é cuidado paliativo. Uau, caraca, eu fiquei aqui congelado. Eu me recordo que no dia que a gente teve essa conversa, eu fiquei assim, eu me lembro que eu me emocionei pra caramba e eu tô todo arrepiado. Então quando se fala de é um erro grave pensar, se eu falar uma besteira, você fique à vontade em corrigir, mas não, é uma grande besteira falar não preparo para a morte. É o preparo para a vida. Até o dia da morte. Não significa dizer que porque ele tá em cuidado paliativo, que ele tá próximo de vai uma morrer. morte iminente. Não. E é isso que a gente tem que desmistificar. No Brasil e, acima de tudo, aqui em Portugal, onde os doentes que sofrem de qualquer doença crônica ameaçadora à vida, estudos apontam que menos de 8% da população que precisa de cuidado paliativo tem acesso ao cuidado paliativo. É muito. Ainda mais num país que levantou uma pauta sobre suicídio assistido, legalização de suicídio assistido e eutanásia. Discutirmos sobre suicídio assistido e eutanásia com menos de 8% da população que necessita ter acesso à ortotanásia, que é o cuidado paliativo. Então, acima de tudo, nós precisamos falar mais sobre o cuidado paliativo na área da saúde, na sociedade, desmistificar isso, que é um erro achar que é para quem está morrendo. É para quem está morrendo também, mas não só para quem está morrendo. Cuidado paliativo é um cuidado integrativo e, acima de tudo, direito do paciente. É porque talvez eu já tenha sido educado e compreendi, por estar no mercado da estética, as diferenças, mas estou aprendendo mais agora. Mas se traz para a sociedade, cara, eles não têm um pingo disso, não têm ideia disso. Então tem que ser difundido realmente, é um assunto que tem que ser difundido para a sociedade, né? Porque a pessoa, não só o paciente, mas quanto o familiar, também está passando por essa situação. Então, vai ajudar o paciente e vai ajudar o familiar a ajudar aquele paciente, né? E por causa desse preconceito, muitos pacientes e familiares não aceitam esse cuidado. Porque ele fala assim, não, meu pai não tá morrendo, por isso eu não vou aceitar que ele vá para o cuidado paliativo. Quando, na verdade, o cuidado paliativo, ele vai cuidar do ser humano que está em grande sofrimento por causa de uma doença. Eu tô falando de cuidar de você. Como que você nega cuidado para o teu pai? Como que você nega cuidado para a tua mãe? Como você nega cuidado para você? Se você está sofrendo por causa dessa doença. Então eu não estou falando de cuidar da doença, estou falando de cuidar do ser humano que está em grande sofrimento por causa daquela doença. Então como que eu nego?
Então, olha como a gente precisa realmente difundir esse assunto, como ele é necessário e urgente, né? Muito urgente, porque se existe como ajudar essas pessoas, tem que fazer, tem que ter procura, tem que ser difundido o assunto. Cara, mas que interessante. Eu imaginei que teria muita coisa que eu gosto de compreender. E eu me recordo quando a gente conversou, né, durante a palestra que a gente viajou juntos, eu me lembro que eu fiquei assim, cara, teve alguns exemplos que você me deu que foram assim absurdos, que eu entendo e me pegou assim, que eu até chorei na hora, pra se colocar no lugar, e você me colocou no lugar de um familiar e me deu alguns exemplos no dia, dizendo que muitos deixam a pessoa, abandonam, e você disse que é a grande maioria, né? E que o familiar ele não suporta aquilo, né? Eu ainda te perguntei, eu me lembro certinho, me pegou muito aquilo. Eu te perguntei assim, Vanessa, e se por exemplo fosse com a Josi, você acha que o que eu faria? Ele falou, olha, João, baseado nas minhas experiências, tem um período. E aquilo me pegou cara, parece que me enforcou, porque eu não queria concordar com aquilo. Mas eu não tenho experiência nenhuma sobre isso. É que a gente não pode esquecer que o familiar, ele pode adoecer tanto quanto o paciente. Por isso que o cuidado paliativo, ele também é oferecido para o familiar. Quando o familiar, ele chega nessa estafa de abandonar, ou é um cansaço físico, mental, aquela pressão, é porque ele está adoecido, não é o desejo dele, né? Ele não quer. Ele não quer mas ele aquilo, ficou doente. Mas ele está doente, seja fisicamente, seja emocionalmente, por estar acompanhando. Tem coisa mais triste do que você acompanhar o sofrimento da pessoa que você mais ama? Então, o cuidado paliativo, ele tem que cuidar também desse familiar, né? Tem que ter esse olhar de trazer o familiar para perto. Por isso que eu tô falando, o familiar do teu paciente também é o teu paciente. Uau, caraca. Agora deu nó. E a gente não pode julgar. E sabe uma coisa que eu aprendi em cuidado paliativo? É forte que eu vou dizer agora. Fala aí, vamos ver. Deu um nó na minha vida, desculpa aí, pessoal, não tem problema, imagina. E aí, eu acho que a primeira coisa que eu me coloco é no padrão de julgamento, né? Porque a mãe dos meus filhos, daí eu abandonaria. Talvez eu estaria doente. Eu precisaria também de cuidados. Para poder cuidar. É aquela questão dessa experiência que nós temos no voo, que a primeira máscara de oxigênio tem que ser em você, para depois você ajudar. Senão você não consegue ajudar o outro. E às vezes esse familiar, ele deixa de cuidar dele, né, para cuidar do ente querido. E aí falta oxigênio. Caraca, velho, que loucura. Você ia concluir, você ia me dar um exemplo. Vê se você se recorda, eu te interrompi bem na hora. Dessas questões de julgamento, não pode haver. Eu sei que é meio que do ser humano, né? É natural, né? É meio que natural. Mas é uma coisa que eu aprendi aí nesses 8 anos em cuidados paliativos, que por mais que a gente disponibilize de todos os recursos, de toda a tecnologia, de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa humanização, as pessoas vão morrer como elas viveram. Se você tá passando por aqui, semeando amor, amizade, sinceridade, pode ser que você não receba isso da pessoa que você mais esperava, sabe? Mas não vai faltar tudo isso para você no seu processo de finitude. As pessoas, elas vão morrer. Como viveram. Minha mãe fala isso toda hora. E é uma reflexão que fica aqui pra gente, né? Baseado nos 5 maiores arrependimentos de um paciente em fim de vida, que foi citado pela a nossa enfermeira australiana Broyne. Eu deveria ter trabalhado menos. Primeiro arrependimento. Eu deveria ter feito mais a minha vontade e menos a dos outros. A gente passa muito a nossa vida fazendo muito mais a vontade do outro do que a nossa, né? Deveria ter demonstrado mais afeto. Eu não vou conseguir fazer o podcast.
Continua. Deveria ter ficado mais com os meus amigos e os meus familiares. E o quinto maior arrependimento. Eu deveria ter me feito mais feliz. Caraca. Tem uma caixa de lenço, socorro. Caraca, eu sabia que ele... Eu avisei a Josi, depois vocês vão ver só eu secando lágrima. Desculpa. Não tem problema. Meu pai faleceu de uma doença muito rápida. E toda vez que você cita, eu não tenho como não ir lá, né? Eu ainda era criança, eu tinha 11 anos, né? A gente conviver com a morte é isso. Minha mãe sempre fala que... Às vezes eu questiono. Minha mãe tem uma visão diferente, religiosamente diferente das coisas. E eu pergunto pra ela, e aquilo, o que aconteceu, como aquilo pôde acontecer, se Deus permitiu, é porque teria que ser assim. Mas não esqueça, cada um tem a morte como vive. Aquela pessoa viveu desse jeito, plantou o amor, pode ter certeza que ela vai ser acolhida. Agora, aquela pessoa que plantou o ódio, né, talvez ela não seja acolhida. Então eu sempre... Às vezes eu me pergunto, será que eu estou plantando o que eu desejo? Será que eu estou dando a atenção necessária para os meus filhos, o que eles realmente precisam? Para um dia não chegar lá na frente e me arrepender. É porque... Desculpa, a gente passava uma situação assim, né? A gente chega na enfermaria e vê aquele paciente, aquele senhorzinho, aquela senhorinha sozinha. Nem no horário de visita parece. Aí o primeiro pensamento que vem é julgar, né? Mas cadê esses filhos? Cadê esses netos? Que é um absurdo. Mas a gente não sabe como foi, né? Até ali. A gente não sabe, por isso não pode julgar. Por isso a nossa função é acolher. Jesus, amado. É muita coisa. Nossa Senhora. Eu vou aproveitar que eu já tô... Posso fazer uma pergunta? Se você achar que não é o momento, a gente muda e vai para uma próxima. Como é que foi lidar talvez com a primeira morte? Eu sei que ficou claro pra mim, e eu tenho certeza que ficou claro pra todo mundo que tá assistindo, que não é preparação para a morte. Preparação para a vida até que um dia aconteça, que é natural, nós vamos morrer, nós sabemos disso. Mas você conduziu, ajudou, gerou afeto, envolveu com a família. Eu queria que você dividisse um pouco dessa experiência. A minha primeira morte foi... Acho que foi o alicerce para eu continuar. Se tivesse sido traumática, né? Me ajudou. Eu não entendia o termo que eles falavam de morte com dignidade. Eu não entendia. O que é isso? Morte com dignidade. Morte com dignidade. Morte tem... né? O que é morte com dignidade? E um dia eu comecei a atender uma paciente, o médico mandou pra casa porque não tinha mais o que fazer por ela e falou pra família que ela tinha mais ou menos 2 semanas de vida. E ela ficou em casa, extremamente triste, deprimida, esperando a morte chegar. A vizinha olhou aquilo e falou assim, olha, você não vai ficar aqui não. Eu vou levar você pra conhecer uma menina, o nome dela é Vanessa. Vamos lá pra ver se melhora esse dia, vamos receber uma massagem. O dia, o agora. Porque a vida acontece agora. A vida é hoje, a vida não é amanhã, né? Trabalhar com pessoas que estão num processo de percepção da finitude, o mais incrível é isso, porque elas entendem que a vida acontece agora. E aí ela pegou aquela senhora e levou até o espaço para receber uma massagem e eu tinha certeza que era o primeiro e último atendimento. Extremamente debilitada, com muita dificuldade de subir até a maca, muita fadiga, aquele cansaço sobrenatural, já muita alteração na pele dela. Enfim, tava meio amarelinha, assim, bem pálida. E eu escutei ela. Ofereci um toque muito sutil, não falei quase nada. Aquelas 2 semanas de vida se transformaram em 3 meses. Um dia eu perguntei assim pra ela, o que a senhora mais gostava de fazer? E não tem feito mais por causa da doença. E ela falou assim pra mim, eu amava ir à missa todos os domingos. Eu falei, por que a senhora não vai mais? Porque todos vão ficar me olhando, olha a maneira como eu tô sem o meu cabelo, vão ficar me perguntando, vamos trabalhar isso então? Ensinei ela a fazer um turbante, passar um blush.
Vamos caminhar um pouquinho para melhorar essa disposição. Vamos tomar mais água. Um belo dia ela se olhou no espelho e se identificou, gostou do que estava vendo, mesmo sem o cabelo, sem os cílios. Gostou daquela aparência. E foi à missa. Se conectou com aquilo que era sagrado para ela. Dali em diante, ela reagiu muito melhor. Começou a fazer jantares para o marido, começou a lavar as roupinhas de inverno para guardar, entrou numa aula de costura, a mulher passou a viver. O câncer não era mais o foco da vida dela, não estava mais sendo o centro da vida dela. Entramos no processo de finitude. Ela foi internada. E ela falou assim para mim, Vanessa, traz a Bíblia para mim. E eu levei a Bíblia. Nós estávamos conversando. O médico entrou, explicou para ela que ela não tinha respondido ao último ciclo de tratamento e que, infelizmente, já tinham esgotado todas as possibilidades. E ela falou assim pro médico, doutor, se eu pudesse escolher, eu escolheria viver. Queria muito ver meu filho caçula casar e o meu neto crescer. Mas tá tudo na mão de Deus. Porque eu creio que se for da vontade dele, ainda que eu morra, eu viverei. E ainda deu exemplo lá pro médico de Lázaro. No nosso último encontro, eu falei pra ela, tô indo pra São Paulo, vou fazer uma apresentação e eu volto, passo aqui e vejo a senhora pra te dar um beijo. Ela falou assim, tudo bem, Ivan, vai com Deus. Quando eu cheguei na porta, ela falou, senhora. Aí ela falou assim, eu falei errado. Falei pra você ir com Deus. Fica com ele, Ivan, porque sou eu que estou indo com ele. Sou eu que estou indo com Deus. E eu fiquei, meu Deus, mas será? Eu chorei. Eu enxuguei a minha lágrima e drenei o rosto dela. A minha lágrima foi o meu veículo de drenagem. Olhei nos olhos dela e falei assim, se assim for, vai em paz. E obrigada por esses 3 meses, porque a senhora me ensinou na prática o que é cuidado paliativo. Um fim com dignidade. Porque, imagina, nos últimos instantes da minha vida, eu tô tão em paz, a ponto de dizer, fica com Deus porque eu estou indo com Ele. Eu quero isso pro meu fim de vida. Eu quero isso. Eu fui e naquela noite ela faleceu. Essa foi minha primeira morte. Uau! Nossa senhora, eu imaginei que seria isso. Então, assim, foi com muita dignidade, sabe? E você entendeu que era morte, morrer com dignidade. Sintomas controlados. Pessoa, sabe, sem dor. Pessoa sem dispneia, que é crise de falta de ar. Pessoa em casa, com os filhos, com os netos, rodeada de amor, sabe? Pessoa bem assistida, bem monitorada. Isso é dignidade. Isso é morte com dignidade. E acima de tudo, teve condições físicas para estar em paz de espírito. Porque quando você tá com dor, quando você tá com falta de ar, você não tem paz, você não tem tranquilidade. A dor tira a sua dignidade. A dor tira tudo, né? A dor te humilha. Não te permite conectar com ninguém, se despedir das pessoas que você ama, dizer adeus, obrigada. A dor tira você do centro. Então, as possibilidades do manejo dos sintomas físicos deu a ela paz de espírito de estar pronta para partir o horário que fosse. Uau! Cara, eu acho que todo mundo agora... Nossa senhora! Que baita experiência, de novo. Quando eu comecei... Eu vou chorar. Quando eu comecei lá atrás a te chamar, eu vi que você estaria aqui. Quando eu te chamei, eu imaginei. Eu falo pra Josi, eu vai virar choradeira. Porque eu me emociono muito com esse tipo de coisa. Acho que todo mundo, né? Não tem toca a gente, né? Calma que eu tô voltando, tá? Agora a gente tem outras histórias também pra contar, né? Caraca, Vanessa, que loucura. Gente, que animal que é isso, né? Muito bem.
Muito obrigado. Cooperou demais, cara. Acho que pra todo mundo, quanto a conteúdo, mas pro ser humano, sabe? Pra pessoa que tá, talvez, passando por algo parecido, ou talvez que um dia possa passar por isso. Isso deixa a gente muito humano. Muito, muito humano. Eu tenho que te agradecer, cara. É importantíssimo eu ouvir esse tipo de informação. E conta comigo pra tudo que eu puder fazer para as pessoas compreenderem. Bom, vamos aos pouquinhos ir mudando aqui. A gente fez uma vez, 2019, né? 2018. Não lembro. 2019. A gente fez uma viagem, foi convidado para dar uma palestras para um convênio, por um congresso e tal. E a gente foi do interior de São Paulo para Recife fazer isso, né? Você lembra disso aí, né? E, cara, foi muito legal. A gente, eu acho que nós se encontramos no aeroporto, né? Você foi, eu fui, acho que eu tinha uns compromissos, alguma coisa assim, não deu pra ir juntos, nós voltamos juntos. Verdade. Daí a gente se encontrou no aeroporto e tal, tentamos fazer o check-in ali. Eu tenho uma memória muito boa. Não deu certo, não dava pra pegar o voo. O voo era o mesmo, não dava pra pegar assento parecido, juntos ali. Mas a gente foi trocando ideia e tal. Eu acho que vamos começar pela parte engraçada. Até pra eu... Voltando aqui. A gente tava ali esperando, né? E a gente conversando, tal, como é que vai ser o evento. De repente, nós vimos uma galera ali. A gente tava esperando o voo já, né? Já tava na parte de embarque, eu acho. Sim. Ou era conexão? Não, a gente tava lá embaixo mesmo pra pegar o voo. É. Na sala de embarque. Daí eu falei assim, cara, tá vendo aquela galera ali, ó? Meu, aquele cara ali é famoso. Aquele cara ali é o Léo Santana. Eu tenho quase certeza que é ele. Tem muita gente perto dele. Ele é, olha lá, olha o tipo, tamanho do cara, gigantesco. Aí você falou assim, será, João? Vamos ver na internet. Aí abriu aqui o Google, vai dar uma mancada, né? Léo Santana. Ô, Léo, dá uma moral o dia que você vir aqui gravar no Cowork, aqui no Synergy, vê se você marca nós, hein? Aí olhamos, é ele. Eu falei, não, mas eu não tenho coragem. Que coragem? Você já foi? Oi, Léo, tudo bem? Já tira foto, não sei o quê. O cara recebeu a gente super bem, foi bem legal, né? Eu acho que ali a gente já deu risada, já se divertiu. Eu lembro que eu cheguei do lado, contei aqui pra vocês, né? Não sei se você lembra disso. Você foi, tirou foto, a gente tirou foto. Aí eu olhei pra ele, a gente tava... Ele, você, ele e eu. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, você é gigante. Se eu te encontrar na rua de noite, eu troco de calçada. Esse cara tá... Porque, velho, você tá vindo aquele cara daquele tamanho, você troca, né, meu? Tô fora, né? E a gente foi pra palestra, deu tudo certo, né? Brincamos ali, tinha outros palestrantes lá. Essa eu acho que é a parte legal da história, foi bem divertido. E eu sabia que algumas coisas estavam acontecendo. E ali eu fiquei sabendo mais detalhes. Você me contou algumas coisas, mas nem todas. Era coisa sua, você estava vivendo um momento desafiador na sua vida, né? Então, posso entrar nesse assunto? Sim. É um assunto complexo. Sim. Bom, deu pra perceber que a primeira da parte engraçada é coisa bem de gente de interior, né? Pra tirar foto com o cara. Não pode ver um artista, né? Tipo, vou pôr a foto do Léo aqui. Não. Põe no take. Não, e o João todo acelerado, ele vê tudo, né? Ele vê tudo. Então ele... Olha o Santana! Nossa, um movimento ali. Deixa eu ver o que é esse movimento. Foi legal. E aí, realmente, o rapaz é extremamente carismático, né? Super bacana. E nós tivemos esse episódio super bacana. Olha só, né? Como Deus sabe de todas as coisas. Realmente, aquela viagem, eu tava enfrentando um dos momentos mais difíceis da minha vida pessoal e profissional. E aquela semana, em especial, foi, assim, a mais tensa, né? E aí a gente pode entrar no porquê. E foi muito legal ter feito aquela viagem com você. Tinha que ser com você. Por ser um cara muito leve, muito extrovertido, muito engraçado. Não te deixei na bad. Porque eu acho que se eu tivesse viajado ali sozinha ou com uma pessoa com um perfil mais semelhante ao meu, mais quietinha, tal. Você ia ficar pensando. Eu ia, né? Não ia talvez nem conseguir me apresentar, porque realmente eu não tava legal. E eu tinha...
pedido pro contratante se existia a possibilidade de adiar minha ida pro evento. Olha como era uma situação difícil. Exatamente. E aí tinha que ser você ali, né? Pra trazer aquela leveza de dizer, toca o barco, talvez a gente afunde, mas tá tudo bem. Pô, Titanic afundou. não dá nada. Não dá Você nada. sobreviveu. Né? É bem isso mesmo. Que legal, legal. E assim, porque eu tava passando um dos momentos mais difíceis da minha vida pessoal e profissional. Eu falo assim que todo José, governador do Egito, um tempo da vida foi escravo no deserto. Não teve aquele momento dele... Ele teve que botar pelo menos um bloco. Ele teve aquele momento assim de dizer, oh, tô sozinho, né? Tô perdido. E talvez eu morra aqui nessa situação. Antes de estar aqui nesse podcast todo chique, sentado nessa cadeira na Europa, né? Pra ministrar um curso, tive os meus momentos de muita escravidão no deserto. De desafios, né? Desde a minha infância, na minha adolescência. E quando eu comecei a respirar, veio 2019, um ano muito intenso. Aquela explosão que eu tinha vindo pela primeira vez em Portugal, fiz um curso em Bruxelas, que era meu sonho, me apresentei num congresso de OncoSpa na Argentina, fui a única brasileira a levar o nome da estética paliativa num congresso internacional e tipo cruzando fronteiras, 16 estados brasileiros, e aí veio uma denúncia. O Conselho de Fisioterapia do Estado de São Paulo me denunciou ao Ministério Público, alegando que eu estava cometendo exercício ilegal à profissão. Eles colocaram uma manchete nas redes sociais na ocasião como denúncia falsa fisioterapeuta. E aquela manchete naquela semana estava rodando todas as mídias sociais, né? Eles foram até o instituto, mandaram um fiscal para fiscalizar como se eu fosse fisioterapeuta, né? E depois me expuseram daquela maneira. Lembrando, estética ainda não tem um conselho, certo? Não tem um conselho de classe. Então era uma esteticista. Caraca! Uma esteticista. Foi difícil. Gente. Do interior do estado de São Paulo, que estava começando a carreira, contra uma classe muito forte, muito potente. Não era um conselho. Contra um outro conselho. Eu não tinha um conselho para me defender. Então era uma esteticista contra um conselho. Cara, como você conseguiu fazer tudo aquilo naquela época? E olha só como a gente tem que tomar cuidado com as redes sociais. Com a maneira como a gente se comporta, fala. Quando explodiu isso, na mesma semana, eu estava investigando um nódulo suspeito na minha mama, com um diagnóstico de Behçet's 4. Suspeita de... Nessa viagem que eu fiz com você, eu tava com os anúncios em todas as mídias do Conselho de Fisioterapia e com a mama toda roxa porque eu tinha acabado de fazer uma biópsia, com medo de alguém me abraçar de tão dolorida que eu estava. Eu lembro de ter ido no médico e falou assim, eu tô vivendo a melhor fase da vida, né? Um pé na cadeia e outra na cova. Não que um diagnóstico de Behçet's 4 me levaria à morte. Mas ai, era um momento muito delicado que eu estava muito fragilizada para encarar o tratamento. Então eu não sabia quem eu procurava primeiro, se era um advogado ou se era um médico, né? Se eu dava sequência ao que eu tinha que fazer ali como um plano terapêutico de tratamento. Tanto que, vindo
da nossa apresentação, Na com volta. você na volta, eu estava no telefone no aeroporto contratando advogada para fazer a minha defesa. Que eu precisava para ontem, né? Eu não podia esperar. Cara, e você foi tão bem que eu lembro que a gente falou, eu não tinha visto, você me mostrou, mas eu não tinha ideia dessa dimensão. Eu tô tendo agora. Eu não tinha ideia de tudo, porque você conseguiu. As coisas foram indo, você sabe como se, com naturalidade. E quando eu tô falando da internet, porque todo aquele ataque, ninguém sabia o que estava acontecendo com a Vanessa. Ser humano. Ser humano. Né? Sempre tem uma história por detrás daquela persona nas redes sociais. Né? Enquanto a galera tava ali, um falava, outro defendia, mas não interessa. Estão te expondo, mas ninguém entende o que tá acontecendo com o Nos ser bastidores. humano. Exatamente. Aquele momento da sua vida. E a apresentação lá, de fato, fluiu. Porque quando eu pisei o pé naquele evento, as meninas me receberam com tanto amor. Ele fez fila pra tirar foto. Foi uma coisa tão impactante. Fila pra tirar foto. Olha como o amor cura, né? Nos fortalece e cura. Porque eu tava com muito medo de alguém me abraçar. Porque eu tava muito dolorida. Muito dolorida. E foi tão assim que eu cheguei no hotel... Era pra eu ter ficado mais dolorida. Porque as meninas pegam e apertam. Elas querem te ver. O querem abraço brasileiro é aquela coisa que aperta e esmaga a gente. E eu cheguei sem dor. Que loucura. Muito louco, né? Muito louco. E assim, tinham vários palestrantes, muitos palestrantes famosos. Você, uma das estrelas do evento, talvez ali naquele dia... cara, foi a sua palestra. Quando terminou tua palestra, eu nunca tinha visto aquilo. Eu já tinha visto outros tipos de evento, talvez formação executiva, coaching, que a galera chora e tal. Mas ali num ambiente de estética, eu nunca tinha visto aquilo. E foi lindo, lindo, maravilhoso. E assim, você olhava pro lado, a galera chorando e emocionada. Pra você ter ideia, galera... Eu fiz os seus vídeos e te mandei. Talvez a gente coloque alguma coisa num take aqui. A galera começou aplaudindo, de repente, todo mundo levantou e você foi aplaudida de... olha, eu tô arrepiado. Foi muito louco, cara. Foi muito... E assim, o evento tava lotado de gente. Aquele estilo de palco, quando a gente fica lá embaixo, parece que tá lotado, né? É uma coisa muito assim, um momento difícil da tua vida, ou ele te afunda ou ele te impulsiona. Aquela dificuldade naquela minha apresentação me impulsionou. Não sabia se eu ia ter outra oportunidade como aquela. Então eu falei assim, e se for a última? Que louco! Se for a última, eu vou deixar marcado. Se for a última, vai ser e vai ficar registrado. Exatamente. Então talvez não seja. A gente fala assim, olha, eu vou usar dessa dor aqui pra né? E vou dar o meu melhor, apesar da minha dor, né? Que naquele momento era uma dor que total praticamente, né? Não era simplesmente uma dor, era uma dor total. Enfim, e aí voltei pra casa com certeza muito mais forte. Foi um evento que me marcou. E olha só, você fez parte de um momento marcante na minha vida. Eu lá, a Vanessa cheia de problemas, eu lá, piscina, Vanessa! Pô, a Vanessa trocando. Eu lembro que a Vanessa trocando de quarto, empurrando a mala. Vamos jantar? Não. Isso eu lembro. O apetite você não perdeu, porque o teu prato era desse tamanho. Nunca, né? Eu como mesmo. Gente, aí eu filmava assim, isso aqui é entrada. Eu sou feliz comendo, gente. Eu sou feliz comendo. E realmente, isso no meu apetite não me abalou. Até os caras do hotel falavam, isso aqui eu acho que é a janta dela. Não é, galera, essa aqui é a entrada. A entrada do prato. Vai que eu morra, pelo menos eu vou morrer com o bucho cheio. E eu lembro que naquela época eu já tava querendo parar de beber bebida alcoólica. Eu falei, eu tô do outro lado do mundo, vou beber. Nossa, eu fui dormir, que eu lembro que eu caí na piscina, eu já tava meio lento. Que bafão. E a Vanessa lá, cheia de coisas pra resolver. Olha, cara, a gente não consegue. Não, ele curtindo a piscina. Eu, ai meu Deus, que mundo ele tá vivendo. Tem uns vídeos e eu saio com a mala reclamando do quarto. É porque quando a gente não tá numa fase boa da vida, gente, pronto, entrega na mão de Deus e vai.
Porque aí, justo nesse evento eu fui, meu chuveiro, ele foi ligar, deu choque, a água saiu fria, aí entrou barato, o cheiro tava de mofo, os perrengues que a gente passa na estrada, ninguém conta, Os caras acham que é tudo do hotel 5 estrelas. E olha que eu sou uma pessoa simples, Não, eu também. fui criada pelos meus avós, trabalhadores rurais, né? Aí eu com a mala, e ele lá pleno na piscina, ai meu Deus. Filha da... João, não tá com cheiro de mofo o seu quarto? Tá! Mas eu tô feliz do mesmo jeito. Vou compartilhar os stories, Vanessa! Caraca. Amanhã eu vou amanhecer com uma crise respiratória aqui, mas tá tudo Cadê, bem. O ar-condicionado tá meio zoado, não tem problema, Tem não. tanta barata que pode subir. Tem nada, tá eu vou tudo dormir. bem, nem vi barata. Gente do céu! Que loucura, né, cara? Cara, a gente já conversou, eu participei muito, vi muito lançamento, né, do livro. Pessoal, quero que você conte o livro, pessoal. Encontram contigo, te chama nas redes sociais, deve ter canais de distribuição. Eu quero que você fale do livro, mas também do novo projeto. A gente quer muito saber disso. O livro, ele é um livro bem didático, bem assim, científico. Nós escrevemos, tanto eu quanto a Isabel, nós convidamos vários profissionais da área da saúde, então tem capítulo de médica dermatologista, médico paliativista, nutricionista, tem muito conteúdo bom, protocolos que podem aí direcionar e ajudar os profissionais da área da saúde estética a compreender mais sobre estética paliativa, sobre cosmetologia humanizada, sobre conduta, comunicação, e tem alguns relatos de paciente. Então, esse foi aí nosso primeiro filho, estética paliativa e humanizada. Bom, e agora, em primeira mão, a Pali Vida, que é a minha linha de cosmético, meu primeiro filho, é um blend aromático para o alívio da dor total. Então a gente fala que as pessoas, quando estão diante da percepção da finitude, traz toda essa reflexão, e quem está vivendo a situação pode ter uma dor, que nós falamos que é muito além da dor física, que pode ser uma dor psicológica, social, uma dor espiritual. Baseado nessa dor total, eu desenvolvi um blend aromático para o alívio dessa dor total dos nossos pacientes. Selecionei 5 óleos essenciais, e isso foi baseado no meu estudo agora do mestrado. Minha dissertação é sobre aromaterapia em cuidados paliativos. Então eu tive o cuidado de selecionar os cinco principais óleos essenciais para o alívio da dor total. Então eu peguei aqui o bergamota, que é o óleo do amor próprio, que nos acalma quando choramos internamente. Ruiúde, que é o óleo da suavidade. Cipreste, que é o óleo borboleta da transformação. Mirra, que é o óleo da espiritualidade, que teve do início ao fim da vida de Jesus. E lavanda, que é o óleo do relaxamento. São 5 óleos, é um blend pronto, que a pessoa pode usar lá para fazer um escaldapés, uma massagem, para colocar no seu aromatizador. E chama Pali Vida, um blend para dar muito mais vida em todos os dias também dos nossos pacientes. Uau! Esse é seu. É meu? Olha, gente. Usa com a esposa. Eu ganhei presente. Eu com certeza. Eu adoro. Já tem canal de distribuição? Ainda dá pra falar alguma coisinha? Não, já tá. Só tá lá no meu Instagram. Instagram, vocês já encontram no Instagram da Vanessa, tá, pessoal? Adorei, já vou usar hoje. Posso colocar próximo da hora de dormir? Sim. Vai dar um sono bem reparador, bem Ai, que gostoso. Esses dias eu andei dormindo melhor agora, então, meu Deus. Muito obrigado. Não tô de nada. Tá? Acho que a gente falou bastante coisa interessante. Dava, acho que pra ficar até... Dá pra ficar um dia, né? Os assuntos são gostosos de conversar, né? Talvez a gente possa dar continuidade nisso. A gente já falou, né? A Vanessa tá vindo para dar cursos, para fazer formação e volta para o Brasil, né? Talvez a gente continue, fazemos uma live para difundir, para falar mais um pouco sobre estética paliativa. Mas agora eu queria que, pensando assim, talvez para a pessoa que está vivendo, talvez seja isso, a pessoa que está vivendo o que você viveu lá em 2019. A pessoa está assistindo agora esse vídeo, talvez bata um take, ou um vídeo completo, não sei.
E ela pode estar vivendo algo parecido, né? Algo que talvez ela esteja ali no momento que não sabe o que fazer, como você mencionou, será que eu vou para o médico fazer o protocolo? Ou eu procuro um advogado, mas eu tenho um evento para fazer agora, e se essa for minha última oportunidade, se não me chamarem... Eu imagino que deve ter sido muito difícil. E você superou demais e fez aquilo ali, né? Foi um exemplo muito bom. Você usou aquele momento e impulsionou, enfrentou, fez as coisas valerem. Eu acho que antes disso, melhor, me conta qual foi... Tudo terminou, qual foi o encerramento disso? Tava lá as manchetes, eu acho que é isso, primeiro. Tá, bom, eu carrego uma coisa comigo que tudo coopera para o nosso bem. Tudo. Eu gostei de passar por aquilo? Não. Na minha vida profissional, certamente foi a maior dor. Pela educação que eu tive e pelo amor e dedicação que eu sempre tive pela minha profissão. Então, enfim. Como eu disse, fui criada pelos meus avós e lá eu recebi uma educação de que muito mais vale um bom nome do que qualquer riqueza. E eu tava vendo o meu nome sendo jogado na lama. O desfecho foi ótimo. Em 3 meses eu já não devia mais nada pra justiça. Naquele ano mesmo eu fechei com chave de ouro. Mas ali não foi o ponto de partida. Quando eu tive acesso ao processo, tinha mais de 40 nomes de colegas que haviam se unido para fazer um abaixo-assinado contra o meu trabalho. Colegas de trabalho que você conhece? Uau! Tinha fotos de meninas que estavam no meu curso. Com o objetivo de me denunciar. Elas foram para... Tinha nome de colegas que me chamavam de querida. Dava o tapinha nas costas. E no dia que eu tive acesso a esses nomes, eu abri a câmera do meu celular e falei: eu perdoo vocês. Nossa, mas você tá em outro patamar. Porque eu pensando aqui já ia falar, eu vou matar vocês. Eu abri meu celular... Quando você respira um pouquinho. Eu abri meu celular e falei, vou matar os 40. E comecei. Nome! E eu perdoei mesmo. E eu falei, eu perdoo. E eu só vou pedir um favor. Fiquem aqui na minha rede social. Porque agora vai ser um antes e depois. Quem não ouviu falar da estética paliativa vai ouvir. Eu vou ajudar muita gente através desse trabalho. E por isso eu perdoo. E daquele dia em diante, João, minha vida mudou. Pra melhor. Então, nem sei o que eu ia falar, mas o desfecho foi ótimo. Foi o desfecho. Foi muito bom, cara. E eu acho que realmente o perdão, ele faz isso, sabe? Ele também nos impulsiona, muda a nossa vida, nos cura, pra poder curar. Se eu tivesse dado continuidade ao meu trabalho, aos meus atendimentos com um sentimento de mágoa, de ressentimento, de tristeza, ou ficasse me vitimizando pelaquela situação difícil, eu não ia mudar nada. Não é isso. E o que me ajudou foi manter o foco. Qual era o foco? Meus pacientes. E eu amadureci muito. E hoje
Eu agradeço a Deus por ter passado por esse momento. Parece louco. Mas eu agradeço a Deus por ter passado por esse momento tão difícil na minha vida. Me ajudou, me fortaleceu na minha caminhada. Então, o desfecho foi ótimo. Qual era a outra pergunta? Cara, nossa, foi animal. Galera, que louco. Olha, eu falo assim, eu não vou chorar pra falar desse tá. assunto. Mas foi uma coisa que, tipo, doeu tanto. Olha, eu só tive 2 momentos na minha vida, assim, que foi o processo e a morte da minha avó. Né? São 2, um pessoal e um profissional. Tive muitos momentos difíceis, mas 2 que me marcaram. Que é essa do lado profissional e a perda da minha avó. Mas, enfim. Caraca. E pra quem... Por mais que eu estava ali... Isso que eu fico bem curioso. Por mais que eu tava ali próximo, eu não enxerguei isso. Eu fico impressionado com o profissionalismo que você teve com aquelas pessoas que estavam ali pra te ver. Com o evento, com todo mundo, cara. Porque hoje eu vindo aqui... Você resumiu, você poderia ter, sei lá, pra mim ali, João, num momento chorado. E não, cara, você mencionou sim, mas não se vitimizou em nenhum momento. E olha o tamanho da bucha, cara. É muito grande. Fora o pessoal. Estava fragilizada. Eu quero pegar agora, para encerrar aqui com essa emoção que a gente... Foi muito legal, viu, Vanessa? Foi muito legal. Cara, teu tema é animal mesmo. Todos os temas que a gente recebe aqui são muito bons. Mas é um tema que me faz pensar, que vai um pouco assim... Será que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu sou vítima? Será que eu tô realmente fazendo o que eu quero fazer para as pessoas? Pensando em tudo que você passou, né? Em 2019. E você enfrentou... E tá aqui agora, cara. Você continuou teu legado, fez tudo dar certo. Você poderia muito bem ter ali, ó, agora, pessoal, por conta que fizeram isso, 40 pessoas que eu conheço, eu tô abandonando tudo. Muita gente faz isso, né? Você abre o Instagram, tem alguém fazendo isso. Mas não, o seu legado era muito mais forte. Ajudar o seu paciente, colaborar com as vidas era muito mais forte do que você ali. Você queria deixar algo para as pessoas. Pensando nisso, né? Em tudo que você passou, enfrentou e fez isso dar certo. Tem pessoas que estão assistindo a gente agora e estão passando por isso. Seja pessoal ou profissional, né? Tem pessoa que está sofrendo, pessoa que nem entende o porquê, mas ela se colocou ela tá numa situação ali, meu Deus, e agora? Eu não queria isso, eu não fiz isso por merecer, mas eu estou aqui. O que aconteceu com você? Você se pôs se te colocaram numa situação... Por estar ajudando. Talvez planejada, né? Colocar a pessoa no seu curso, fizeram premeditado o negócio. Grave, né, cara? Eu queria que você falasse pra essa pessoa agora. Queria que você falasse algo que você quiser falar pra essa pessoa. Ela... Não importa o que vier do seu coração, pra essa pessoa que tá passando por esse momento difícil. Ela precisa de algo, ela precisa de uma mensagem. E talvez a gente faça o encerramento aqui com essa mensagem. Sabe que a águia, ela é a que mais tem capacidade faz o voo mais alto, né? Outro dia eu tava comentando isso com as meninas. Mas quando ela começa a envelhecer, ela se isola numa pedra, fica lá por meses. E ela fica batendo o bico dela e raspando as unhas naquela pedra até quebrarem. Sabia disso? Fica ali, né? Bate até quebrar. E depois disso ela se refaz tudo. Ela levanta e faz um voo ainda mais alto. Como pode? Mas ela tem a oportunidade. Ou ela escolhe morrer. Ou morre, porque... ou se... dá um passo para trás. Ela talvez não consiga mais se alimentar. Para passar no processo difícil. Olha lá, de novo, a águia também nos ensinando. O processo difícil nos ensina, né? Ou ela morre, ou ela aceita passar por aquele processo difícil, que é o processo de renovação. Ou você morre, ou você se isola,
para ter o seu processo de renovação, que é doloroso o processo. Eu fico tentando imaginar a águia batendo o bico na pedra até rachar. Terrível. Não é? Para poder voltar a se alimentar e... Ave Maria. Não é? Doloroso. Muito doloroso aquele processo. E são meses ali. Não, você não faz isso em 3 dias. Exatamente. Então o que eu posso te dizer? Você também tem 2 escolhas, assim como a águia. Ou morre nessa situação que tá. Tipo, vou jogar a toalha. Chega. Não quero mais saber. Chega. É uma escolha. Eu sempre falo isso pro meu paciente. Insistir ou desistir é uma escolha, né? Você tem a opção, não quero mais, você tem a opção de insistir. É tua escolha. Você também. Ou você tem a escolha de dar um passo para trás, se renovar, se fortalecer, colocar sua máscara de oxigênio, se conectar com aquilo que é sagrado para você, para meses depois fazer voos maiores. É uma escolha. E aí? Vocês vão escolher o quê? Ai, Vanessa, foi muito legal. Na boa. Foi pra mim, foi muito bom mesmo. Acho que tudo que a gente tem um propósito, claro, o propósito é sim levar conteúdo, mas eu acredito muito que esse propósito também é meu. E quando as pessoas aceitam estar aqui comigo, nem sempre eu tenho oportunidade, eu penso em todos, assim. Quando a pessoa tem ela aceita e eu tenho a oportunidade de ter, eu tenho certeza que também o conteúdo é pra mim. Pra eu levar pra minha casa, pra minha família. Uma das coisas que eu me cobro muito é ser sempre um pai melhor, um marido melhor. E eu tenho feito isso. Mas às vezes a gente peca, né? Eu sou um ser humano, então eu preciso dar passos pra trás pra melhorar. Então assim, ó, eu quero realmente agradecer o conteúdo que você trouxe para todas as pessoas que estão nos assistindo, mas eu quero também agradecer a mim. É transformador. Eu vou ficar com isso dias na cabeça e vou observar o que eu tenho feito da minha vida. É uma construção que você trouxe também para mim. Como apresentador aqui, né? Cara, assim, foi muito legal, muito legal. Acho que em resumo, a gente chorou, travou, né? Acho que não precisa fazer edição nenhuma, mas Não faça edição, eu não quero aparecer chorando assim. Obrigada, viu? Obrigada por essa oportunidade, é uma grande honra, viu? Não, obrigada. gente Vamos firme, porque nós não podemos curar, mas podemos paliar. Muito bem, gente, foi muito bom. Galera, muito obrigado. Desculpa a voz, vai dar uma falhada até o final, mas foi incrível, foi incrível. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau.